Da lição de número 11 com o título Os prejuízos da mentira na família. Essa lição é muito importante porque muitas das vezes, a mentira tem se tornado corriqueira e nós temos que estar alerta porque o pai da mentira é o próprio Satanás. E a mentira, ela sempre, a Bíblia já nos alerta que um abismo chama outro abismo. Então nós temos que tomar muito cuidado e nós vamos ver agora neste exemplo aqui desta lição de número 11. Colossenses capítulo 3, versículo 9, que é o textual, está dizendo: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Então nós temos que estar atentos, e usarmos a verdade. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos Apóstolos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11, onde está nos contando a história de Ananias e Safira. A introdução está dizendo: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira porque o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha e um grande respeito ali pelos pobres dominava toda a igreja. E a igreja estava cheia do Espírito Santo. Então, para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos convertidos, novos convertidos, eles vendiam as suas propriedades e depositavam o valor aos pés dos apóstolos, para que tivesse então essa partilha e para que não houvesse esses necessitados entre os que estavam ali buscando e adorando a Deus. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Então nós vamos aprender aqui no decorrer dessa lição que não foi o motivo deles terem dado apenas uma parte da venda. Não é isso o motivo de forma alguma. O próprio Pedro disse a eles: se você não tivesse vendido, continuava sua. E quando você vendeu, também era sua. Ou seja, o que eles tentaram foi enganar o apóstolo e enganar o próprio Espírito Santo. E nesta lição também, ali no capítulo 5, nos deixa claro: mentiste ao Espírito Santo. No versículo seguinte diz: mentiste a Deus. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Primeira parte aqui, uma conversão duvidosa. Item 1, por que uma conversão duvidosa? Por que nós temos essa certeza que foi uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Então, o Evangelho, ele traz transformação de vida. Então, quando uma pessoa diz, que ser evangélica ou diz ser um cristão autêntico, ele tem que haver nele uma mudança de vida, tem que haver essa mudança. Então, esse casal Ananias e Safira, com certeza eles eram simpáticos ao Evangelho, gostavam de ir na igreja, gostavam de participar da comunidade, mas verdadeiramente não receberam Cristo em seu coração. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Então o casal se deixou levar por isso. Por quê? Porque muitos estavam fazendo isso, vendendo suas propriedades, depositando ali, ajudando na obra, e com certeza era citado o nome deles. Por quê? Porque você vai ver que no capítulo 4 de Atos, no final do capítulo 4, é citado o nome de Barnabé. Inclusive diz José, e os apóstolos colocaram o nome de Barnabé, filho da consolação, porque ele vendeu sua propriedade, depositou aos pés dos apóstolos para ajudar os pobres, e com certeza então Ananias e Safira, fazendo parte da mesma igreja, disse: não podemos ficar para trás, nosso nome também tem que aparecer. Isso é inveja, isso é hipocrisia, temos que tomar muito cuidado, porque esse sentimento pode invadir também o nosso coração a qualquer momento. É necessário vigilância. No item 2 aqui, da primeira parte, a comunhão na igreja em Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro, que está claro uma das características dos primeiros dias da igreja, que era o que? A comunhão. Então, eles tinham comunhão. Então, o que é comunhão? É que eles tinham o partir do pão, eles tinham tudo em comum, eles gostavam de estar reunidos, gostavam de estar adorando, e a maioria deles ali eram advindos daquela pregação de Pedro ali no dia do derramamento de Pentecostes, no dia do derramamento do Espírito Santo, na festa judaica de Pentecostes. Então ali foi
foi salvo quase 3.000 almas. Então a maioria deles faziam parte deste processo ali. Então estavam animados, cheios do Espírito Santo. E a marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Então nós falamos aqui desse exemplo em Atos capítulo 4, no final ali do capítulo, você vai ver este exemplo, dizendo assim, ó, então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, chamado então pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, Barnabé era levita, natural de Chipre, diz versículo 37, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, com certeza que é o final do versículo do capítulo 4, no começo do capítulo 5, o casal já começa a história do casal. Vamos vender? Vamos ficar com parte? Vamos. Por exemplo, vendemos por 10, vamos entregar 5, falamos que vendemos por 5 e retemos os outros 5. Irmãos, não era a quantidade, não era a mentira que eles estavam fazendo, era o engano que eles estavam fazendo. Então Pedro deixou claro, olha, a propriedade era de vocês, vocês não precisavam vender, não precisavam dar dinheiro nenhum, mas quiseram usar de engano. Este é que é o problema, né? Então no item 3 da primeira parte, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira, quando viram, né, o despreendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O plano era o seguinte, era vender a propriedade para um determinado X, olha, vamos vender por 10, vamos levar 5 e vamos dizer que vendemos por 5. Por quê? Aí o nosso nome vai aparecer, eles vão nos aplaudir também e vão dizer, olha, isso aqui também estão fazendo aqui uma grande doação e nós temos que tomar este cuidado, porque ainda mais hoje, né, com as mídias sociais, com as redes sociais, é tanta pessoa querendo aparecer, querendo like, principalmente nós vemos quando a pessoa vai ajudar alguém, ele ajuda, né, já tirando ali aquela fotografia, dando ali um pedaço de pão, uma ajuda financeira. Temos que tomar cuidado, que a Bíblia também diz assim, ó, o que a tua mão direita faz, a esquerda não saiba, ou seja, quando você ajuda alguém, você tem que fazê-lo diante de Deus, com um propósito justo em seu coração. No item 4, quando a mentira e o engano enchem os corações. Olha só, cheio do Espírito Santo, decisivo, com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Porque mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Agora Pedro explica no versículo, ó, guardando-a, não ficava para ti, quer dizer, por que você vendeu? Já era tua. E vendida, não estava em teu poder, ou seja, depois que você vendeu, também continuava tua. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E no versículo seguinte, então ele diz aqui, ó, ele fala mentiste ao Espírito Santo e no versículo seguinte ele fala mentiste a Deus, mentiste ao próprio Deus. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara. Então vai dizer assim, ó, porque é que entre vós, e aí depois vem a esposa, né? Então de imediato Ananias morre, depois vinha a esposa, né, confirmar a mentira 3 horas depois e Pedro pergunta para ela. Então Pedro perguntando para ela, ela diz, né, porque é que entre vós consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Portanto, vemos que a mentira, o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. A igreja estava nascendo ali, a igreja estava no seu período ali de nascedouro. Deus não podia permitir que a mentira já começasse a atuar naquele local. Então, que o nosso Deus continue nos cobrindo com a sua graça. Por quê? Porque hoje a igreja tem expandido, né, tem expandido, tem propagado, né, em tantos lugares, levando o evangelho, falando de Jesus, e quanto mais se cresce, mais também se tem as dificuldades, os problemas. Então que Deus nos livre da mentira, do engano e da hipocrisia, porque isso tem sido muito corriqueiro no meio dos crentes evangélicos. Então que Deus tenha compaixão para que possamos verdadeiramente ser crentes e dar testemunho desta verdade. Parte 2, o problema da mentira dentro da família. No item 1, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito
do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, né? Então, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. E isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo entristece quando dentro da família, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque para que nós não venhamos fazer da mentira um estilo de vida. O conselho do apóstolo Paulo em Colossenses 3:9 é: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, nós não estamos mais no velho homem, agora somos uma nova criatura na presença do Senhor. No item 2, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e o espírito se opõe à carne para que não façamos o que a carne quer fazer. Então, quem é que domina o crente? O Espírito Santo combate contra a nossa carne para que nós possamos vencer. E aí, como o exemplo foi dado uma vez, né? Aí diz o seguinte: dentro de nós tem, vamos dizer assim, duas feras, né, lutando ali. Uma é a carnalidade e a outra é o nosso próprio espírito. E alguém diz o seguinte: então quem vai vencer? Aí vem a resposta muito simples, uma resposta muito simples. Qual fera vai vencer? Aquela que você alimentar. Por quê? Porque se há uma fera, se há, vamos supor, mesmo que seja um leão é muito feroz, mas se você não alimentá-lo, ele vai perder as forças e não vai vencer. Então, se nós deixarmos de alimentar a nossa carne, certamente o nosso espírito vai sobressair e o Espírito Santo, né, vai nos ajudar a cada dia a vencer esta batalha. É uma batalha diária, e nós temos que tomar cuidado, porque a mentira e a hipocrisia, quando nós não éramos salvos e libertos, elas fizeram parte dos vícios da nossa alma, e vício é uma coisa que você tem que combater e tem que vencer com a graça de Deus, porque a Bíblia diz, né, Apocalipse: os viciados não herdarão o reino dos céus. Amém? Parte 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro do lar, essa família está fardada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento nós lemos a história de uma família israelita. E o chefe dessa família era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos lá da cidade de Jericó. E havia o mandamento do Senhor, uma ordem. Falou: olha, Josué, vença aquela cidade, mas não pegue nada daquela cidade. Por quê? Porque toda aquela cidade então será anátema, será amaldiçoado. Mas Acã não resistiu, né? E a ira do Senhor se acendeu contra Acã e contra toda a sua família. Ou seja, aquele homem errou e veio a consequência contra a sua família. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o erro de um membro da família traz também consequências sobre a família. Por isso Jó, todos os dias, Jó orava pelos seus filhos. Por quê? Ele disse: olha, meus filhos se reúnem, fazem festa, eles comem, eles bebem. Então eles dizem: mas porventura, se algum deles ali, diante, né, daquela euforia, daquela alegria, e se algum deles pecar e blasfemarem contra o Senhor? Ele tinha essa preocupação. No item 2 aqui, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Então, quando nós éramos, né, dominados pelo pecado, então nós também vivíamos de maneira errônea e falávamos aquilo que não é próprio. E quantas das vezes, né, se pensava que a melhor maneira ou a melhor saída, não, deixa eu fingir, deixa eu enganar. Nós temos que tomar este cuidado e que o Senhor nos proteja disso. Viu? Lá em Mateus 7,3, dizendo assim, ó: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então aqui tem um conselho. Por que este conselho? Porque as consequências, né, direto da hipocrisia, o que ela faz? A hipocrisia faz com que a gente veja o defeito no nosso irmão, a gente queira corrigir o nosso irmão e não perceba que muitas vezes tem um defeito muito maior na nossa vida. Tem um cisquinho no teu olho. Mas poxa vida,
parece que até uma pedaço de brita, um pedaço de pedra no olho do irmão, ia preocupado com o cisco no olho do companheiro. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque para que Deus possa nos guardar e nos fortalecer verdadeiramente. No item 3 aqui, não deixe o inimigo agir na família. Os versículo 3 diz assim, ó, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, especialmente contra as famílias da igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher os seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância para... então podemos fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o conselho da palavra. E aqui em Mateus o conselho da vigilância: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, quer dizer, o nosso espírito dentro de nós está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aqui em Tiago tem um conselho maravilhoso: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Conclusão: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a Bíblia é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento, né, possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é e sempre será o melhor caminho. Então, peça a Deus graça, peça a Deus força e fale a verdade, viu? Com cautela, com respeito, é claro, né? Que quando a gente fala a verdade, não é para sair falando, né? Ah, o que eu penso de você, o que eu penso daquilo, né? Porque tem um dizer, né? Um dizer engraçado que fala assim, ó, sincericídio. Quando a pessoa quer ser sincera demais, né, e comete aquelas gafes. Então não é essa a questão, é usar a verdade, é falar da verdade, tá? Com amor, com carinho, com respeito, principalmente, amém? Perguntas número 1, segunda lição: por que se pode dizer que a conversão de Ananias e Safira foi duvidosa? Por quê? Porque não se viu transformação de vida naquele casal, não é isso? Pergunta 2, qual era o plano do casal? O plano do casal era enganar o apóstolo e a igreja, ou seja, exemplo, vendemos por 10, falamos que é por 5, ficamos com 5 e vamos ficar bem com todo mundo. Não, mas não era necessário. Pedro falou, se você não vendesse é tua, você vendeu também era tua, por que deixou Satanás te enganar para querer enganar o Espírito Santo? E disse, você mentiste ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Que Deus então nos guarde disto. Pergunta 3, o que a mentira de Ananias e Safira, com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos, pode ilustrar? Pode ilustrar o quê? Isso fala a respeito de pessoas que dizem ser cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana, né? A pessoa às vezes gosta da igreja, gosta de ouvir os hinos, gosta de ouvir a palavra, mas não se entrega inteiramente ao poder regenerador do Senhor Jesus Cristo. Pergunta 4, que história no Antigo Testamento pode ser comparada à história de Ananias e Safira? É a história de Acã, né? Que desobedeceu a Deus, pegou algo lá na cidade... ali na cidade de Jericó, a qual o Senhor tinha proibido, e aí ele sofreu o dano juntamente com a sua família. Pergunta 5, o que cabe à família cristã? O que cabe à família cristã? Cabe estar em oração e vigilância para que possa vencer, para que possa superar e sempre usar a verdade, para que Deus guarde a sua família, guarde o seu lar e te abençoe sempre. Amém?